Estou com a terapia em dia. Olá, eu sou a Kellen, psicóloga, e eu quero ajudar você a manter a sua terapia em dia. Oi, gente, eu sou o Lucas Varela, estou convidado aqui hoje para te bater esse papo legal, esse mês que está se encerrando e um assunto tão importante que a gente vai trazer, tentar fazer um amparo jurídico para tentar esclarecer um pouco esse tema. Né? Boa noite, gente. Meu nome é Larissa, sou médica ginecologista e vocês ficam tirando sarro, mas eu nunca fui para terapia. A gente resolve isso no final, Larissa, pode ficar tranquila. Bom, então hoje vamos falar um pouquinho aí do Setembro Amarelo, né? Finalizando esse mês, né? Setembro é o mês que a gente trabalha a prevenção ao suicídio, que está aumentando significativamente, né? De acordo com os números aí dos últimos dados que a gente tem, né, Kelly? O ano passado, se eu não me engano, foram mais de 700 mil suicídios no mundo, né? Exatamente. Uma a cada 100 pessoas vai cometer suicídio, né? Ou já cometem suicídio. Então, é um número muito grande. É um número bem significativo e que levanta essa demanda, né? Vamos falar sobre isso, né? No Brasil, se estima que a cada dia 38 pessoas cometam suicídio. Por dia? Por dia. Nossa, é muita coisa. Né? Muita coisa. E aí, assim, né, me vem um questionamento, algo que me incomoda por dentro. Por quê? Por quê? Né? Da onde que esse número tá aumentando? O suicídio ele é uma questão cultural, né? Tem até os samurais, né? Tinha aquele ritual que eles se mutilavam com a espada. Agora não me recordo o nome, com uma espada pequena, principalmente aqueles que perdiam o líder, né? Era uma questão de honra. Mas hoje está muito vinculado ao trabalho, a estresse, burnout, outras doenças, pressão social. A pandemia, eu não sei, mas acredito que tenha aumentado também eu não sei de suicídio, mas de divórcio aumentou muito. E tem essa questão, assim, ó, comparando com o mundo. De uma forma geral, o suicídio cai, mas nas Américas aumenta, né? Sobe. E também o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Então, assim, qual que é a relação das doenças mentais, da ansiedade, estresse com esse assunto, né? Sim, Com essa prática. É bem forte, assim, essa ligação de uma doença mental subjacente, né, que vai levar uma pessoa a cometer suicídio. Depressão, alguma abuso de substância, álcool, droga, né? Alguma doença mental por trás, mas igual a gente estava conversando antes, tem outros fatores, né, que agregam. Fatores culturais, sociais, né? Questões financeiras levam ao aumento também da prática. E também a gente nós conhecemos os aspectos mentais, psicológicos, né? E a gente se encanta em como que o ser humano ele é amplo, ele tem muitas facetas. E o Lucas estava trazendo pra gente algumas questões ligadas a isso, né? Algumas questões sobre o direito e sobre a penalidade por quem... Como que é, Lucas? Fala aí. Quem contribui, né? A gente sempre pergunta, né? Nós estudantes do direito, acho que as pessoas não acordam de manhã e se perguntam. Suicídio é crime? Eu não sei se já passou na cabeça de vocês. Não, porque como que vai penalizar, né? Pois não é aí o ponto, né? Porque senão teria a tentativa de suicídio como crime. E também não tem. Uhum. Não é a ausência de ter o agente para ser punido que faz deixar de ser crime. A grande ponta o direito penal ele não serve para punir autoflagelo ou dano aos nossos próprios interesses. O direito penal ele serve para danos que a gente afeta a terceiros, né? Então o suicídio em si ele não é crime, não é uma prática considerada criminosa. Mesmo a tentativa de suicídio ou a tentativa de autoflagelo, ela não é considerada como crime. Agora, como a gente não pode penalizar a cultura para danificar a si, mas a outrem a gente tem o auxílio suicídio, indução ao suicídio e também instigação ao suicídio. É bom a gente diferenciar os três, né? Induzir é mais da parte psicológica, é alguém que nunca pensou em se suicidar e você coloca aquela sementinha na cabeça dela. Isso é, sim, considerado crime, você induzir alguém ao suicídio, né? Instigar é uma pessoa que já está com os preceitos do suicídio e você, verbalmente, por meio de gestos,
Um bom exemplo é o cara que está na ponte, ele fala, vou pular, você não pula nada, você não é homem, eu quero ver você fazer. Então, isso seria instigar, né? E auxiliar seria levar a corda, dar o remédio, dar a arma, dar o meio, né? Os três são tipificados sim. E é interessante a gente trazer a discussão legislativa sobre isso, porque de fato houve uma mudança em 2019, em abril foi feita uma legislação que mudou toda a questão do arcabouço a respeito da prevenção ao suicídio e que, em virtude disso, em dezembro de 2019, teve uma lei que alterou o Código Penal a respeito disso. Então, antes, instigar o suicídio, ele só era considerado crime se houvesse morte ou se houvesse lesão grave. Hoje, isso era um crime que ele precisava ser consumado. Hoje ele é um crime formal. Só de eu o que é um crime formal, né? Só de eu instigar alguém, de eu colocar essa ideia na cabeça de alguém, eu já respondo pelo crime. Não é mais uma questão de ter que ter o resultado. O ato por si só já caracteriza o crime. Igual invadir o domicílio. Invadir o domicílio eu não preciso fazer nada. A invasão de domicílio por si só já se caracteriza. Não precisa ter roubado algo, quebrado alguma coisa, violado uma cerca, nada. Então é interessante que se chama de crime formal. O auxílio, indução ao suicídio hoje é considerado crime formal e é bem recente, né? Desde 2019. É legal que a gente vê que a legislação vem mudando para tratar com seriedade esse tema, para a gente trazer essa discussão importante. E o direito penal, a gente sempre fala que ele é a última ponta, é a última esfera. Quando o direito civil não resolve, o direito previdenciário não resolve, o ECA não resolve nada, a gente tem o direito penal que ele é a última ratio, a última defesa da humanidade, né? Nós brasileiros, de se proteger dos flagelos cometidos por terceiros. Então é muito bom que tivemos essa evolução legislativa. Eu vou falar um pouco mais dela depois, para não cansar tanto, mas esse primeiro ponto é legal, a caracterização disso sem necessariamente ter o resultado. Eu acho interessante tu trazer isso, porque assim, vamos pensar, a pessoa tá lá, né, debilitada, fragilizada psiquicamente, né, e naquele momento, muitas vezes essa pessoa sofre preconceito, né, então assim, é a pessoa que quer chamar atenção, né, cão que late não morde, né, às vezes eu já escutei isso diversas vezes, né, isso é falta de Deus, né, e é porque tá com a mente vazia, né, e essas falas também contribuem para que a pessoa, ela não, eu não tô aqui só para chamar atenção, realmente eu tô em sofrimento, né, ela não vem a agregar de uma maneira positiva, né? Ela vem a agregar de uma maneira negativa. É quase isso, uma instigação, né? Sim, isso que eu achei engraçado, porque daí fica similar ali, né? Parece que tu tá instigando o outro a fazer, né? E um momento que a pessoa tá precisando ser amparada, ser acalentada, né? A gente vê muito essa distorção, né? Essa banalização da saúde mental. Na depressão também é muito comum. Né? Então, assim, é banalizado, né? A gente deixa isso, né? Pode concluir. E eu acho importante a gente também conscientizar as pessoas sobre isso, né? Opa, peraí, as pessoas dão sinais, né? Antes da pessoa chegar, de fato, a cometer o suicídio, elas dão sinais. Todas dão sinais. É importante, Suelen, falar sobre esses sinais para as pra pessoas gente identificar. Claro. Sim. Normalmente a gente vê muito assim no consultório, né? Então, eu gostava de andar de bicicleta, eu saía com os amigos, né? E a pessoa começa o quê? A se negligenciar. Né? É o primeiro ponto, né, Kelly, que a gente observa muito. Ela começa a se deixar. Então, coisas banais. Antes eu acordava, eu tinha inspiração para tomar um banho, fazer uma maquiagem e trabalhar. Eu já não faço mais isso, porque eu não tenho motivação, eu não tenho ânimo, né? Então, quer dizer, às vezes aquele meu colega que sempre de trabalho, que era uma pessoa que chegava cheio de energia e tal, e eu vejo ele ali debilitado, que ele mudou, opa, peraí, tá me chamando a atenção, né? Tá mudando o padrão. E por que essa mudança? E o mundo tá levando a gente, né? Eu brinco assim, eu falo assim, gente, o mundo tá carregando a gente pra gente ter essas fragilidades psíquicas, né? Eu cito muito quando eu vou falar da palestra, eu falo para as pessoas, antes a gente esperava.
Eu queria uma unha comprida, eu tinha que esperar 2 meses a minha unha crescer. Hoje não, eu vou lá, faço uma unha em gel, já saio com a unha, né? Ou cabelo, né? Eu tinha que esperar meu cabelo crescer. Não, eu vou lá, coloco uma... Muito imediatismo. Então agora, tá né? carregando. E quando eu não sou atendido imediatamente em algumas situações da minha vida, isso vai fragilizando a minha psique. Por quê? Porque eu não tô acostumado mais a esperar, eu não tô acostumado mais a lidar com isso. Antes a gente conversava por cartas, né? Você Aham! olhar o símbolo do e-mail é uma carta, né? Você ficava lá esperando a cartinha E chegar, né? Deus me livre se alguém tirar a notificação, né? Pra você não saber se ela vai te responder de forma imediata ou não, né? Vai gerando uma ansiedade isso A aí, gente né? fica um dia sem mexer no celular, meu Deus, não tem como eu ficar sem responder as pessoas. E antes as pessoas ficavam semanas, meses sem receber notícias, né? Eu acredito que isso aumenta a ansiedade também, né? Uma maré de tragédia, de notícia ruim, guerra, tá acontecendo lá no outro lado do mundo e a gente fica sabendo na mesma hora. E esse perigo das redes sociais também foi uma preocupação do legislador quando alterou o Código Penal no artigo 122. Tanto que uma das causas de aumento de pena é se a instigação for feita pela internet. Pode se aumentar até o dobro. Não só disso, mas também se tiver divulgação de vídeos disso, também incide na mesma pena. Ou se esse ato de automutilação for transmitido. A divulgação, assim, a automutilação... Na adolescência tem um número exponencialmente muito maior, né? E essa questão também da instigação, eu fiquei pensando quando você estava falando. Uma, que geralmente existe também esse ato por parte dos próprios adolescentes e aí não há pena. Na verdade, a pena não é aplicada à pessoa que pratica. Né? Não, sim, Pra mas quem eu digo instigar, assim, né? como é um círculo ali, acontece muito do adolescente acabar instigando o outro. A questão daí a gente entra na problemática de que ele não vai responder diretamente pela pena como um adulto maior de 18, né? Entretanto, os atos praticados por menores, eles devem sim ser de interesse do Estado. Eles vão tratar numa outra ótica, né? Não vai ser preso junto com os maiores, não vai responder um processo criminal igual, mas a gente tem a vara da infância para tratar dos atos infracionários cometidos pelos menores. Então, assim, apesar de ser menor, ele ainda vai ter a responsabilidade disso. Mas é interessante você tocar no ponto menor, porque quando o auxílio, a indução ao suicídio é cometido contra menor de 14 anos, ele é considerado pela legislação como absolutamente incapaz. Para vocês psicólogos vai ser mais complicado, né? Porque tem umas pessoas que amadurecem mais cedo, outras mais tarde. Reza a lenda que os homens mais tarde ainda, né? Alguns nunca. Mas a gente tem que ser objetivo, né? Quando a gente trabalha com lei. Imagina, né, se o juiz tivesse que fazer uma análise psicológica para todo mundo. Da maturidade, pelo menos aplica um teste de maturidade aqui pra gente ver, né? Então estabeleceu a lei 14 anos, tanto para responsabilidades civis quanto para responsabilidades criminais, como absolutamente incapaz. E o que isso traz de consequência? Quando eu instigo alguém a praticar o suicídio e ele venha a falecer, eu não respondo mais pelo artigo do 122. Eu respondo pelo do 121, matar alguém. E a pena é muito maior. Porque presume... Você matou. Se você instigou alguém a tirar a sua vida, a lei entende que você matou. Se ele for menor de 14 anos, sim. Porque ele entende que ele não tem discernimento nenhum. Porque ele não tem uma estrutura psíquica mínima. madura. Madura não, daí seriam os 18 anos, né? Ele não tem o mínimo de discernimento ali para ele conseguir se proteger psicologicamente disso. Vocês vão saber muito melhor que eu os amparos, né, para isso, mas a lei teve que trazer uma data, uma idade. Estabeleceu-se 14 anos porque era o que já saindo da infância infância ali, né? Aos 14 anos também, que é estupro antes de 14 anos, mesmo que seja estupro consentido, vulnerável. mesmo que seja por outro menor de 14 anos. Também é considerado estupro vulnerável. E não só os menores, mas aqueles que são absolutamente incapazes mentalmente. Então, se a pessoa tiver uma limitação mental, mesmo que ela seja temporária, que ela não seja definitiva, atestado por laudo ou visivelmente incapaz, ela se enquadra na mesma característica de um menor de 14. O que é muito tanto para o comum, estupro né? quanto para a questão do suicídio. O que é muito comum para uma pessoa que está prestes a cometer suicídio, que ela realmente está com uma debilitada mentalmente. Temporariamente.
pode haver majoração de pena sim, e nesse caso, se ela for absolutamente capaz, e se for menos, mas ela estiver emocionalmente envolvida, que é o caso da depressão, né, que a gente falou aqui antes, que carrega, também tem uma situação de aumento de pena, e para aumentar a pena, ainda a gente tem a questão do interesse próprio, ou motivo muito fútil, né? Por exemplo, eu vou induzir meu pai a se suicidar porque eu sou herdeiro. Então isso também é uma causa de aumento de pena. O legislador trouxe esses anteparos, sempre vendo nisso, a postura do agente que está induzindo, né? Veja que a lei, ela se preocupa no ponto de vista preventivo, do suicídio, e o Código Penal no sentido punitivo, aí é pro agente que induz. Por isso que é bom a gente ter essa diferença, por isso que eu comecei a falar, suicídio é crime? Não, não é crime, mas instigar, influenciar, ou qualquer meio que você prejudique ou desenvolva isso, aí a gente consegue criminalizar por tudo. E aí, assim, quando a gente pega os números, né, a gente fica até, assim, espantado, porque a maioria é público jovem, ocorre ali entre 19 e 50 anos, assim. Então, é uma fase ativa, uma fase que a gente considera produtiva. Então, o que está acontecendo nessa fase produtiva que as pessoas estão ficando frágeis psiquicamente, né? Será que a gente está sobrecarregando, né? Ou será que não estamos sendo educados a lidar com as emoções? Então, são questionamentos, né? Que não só que a gente levanta, mas que o próprio paciente no consultório traz. Por que eu tô assim? Né? Não consegue entender. E aí fica na busca de um motivo específico e, na verdade, não é um fator. É um conjunto, né, que contribui para aquele estado. Normalmente é difícil a pessoa chegar com uma situação, né? É uma série de coisas que vão se acumulando, né, ao longo da vida, né? Essa questão de aprender a lidar com as emoções, a inteligência emocional, já é inclusive matéria de escola, né? Já é obrigação a escola oferecer esse suporte para aprender a lidar com emoções. Sim. Porque entende-se que as pessoas precisam adquirir isso e precisa, desde de pequeno, saber como é que fala, gente? Quando você tem que adquirir inteligência emocional, né? E o que é? Saber lidar com os meus sentimentos, saber lidar com as minhas emoções de uma forma satisfatória. O que é? Porque parece que hoje em dia, parece não, a gente costuma, as pessoas dão uma proporção muito maior a fatos que talvez para quem está vendo de fora não era tão relevante assim. Então eu sempre penso assim, em perspectiva, qual que é a proporção que você está dando para esse problema e como que você está lidando com esse problema? Será que de fato ele é tão grande como você está enxergando? Então assim, esse tipo de educação, eu acredito que entra muito numa forma de lidar com os problemas, para que a gente minimize a questão da resiliência, né? Não, eu consigo lidar com isso e passar por isso e pronto. É como a gente estava falando das questões econômicas ligadas ao suicídio, né? E como que uma pessoa consegue lidar melhor com uma crise que passou ali pela família do que outra que talvez perdeu, teve um prejuízo financeiro e não consegue suportar isso e acaba cometendo prática. Muito desenvolvimento da resiliência também, das pancadas que a pessoa vai tomando ao longo da vida, né? E essa característica do imediatismo não, do imutável, quando a pessoa está na adolescência, eu ouvi o Cortella falando isso um dia, que é como se ele estivesse no estado de parto, né? Que ele está parindo o novo eu dele. Né? E nesse momento de porpério aí, né? Se a Larissa me permite aqui entrar na área dela, a gente fica fragilizado, porque tem essa ideia do imediatismo, do irremediável, né? Como é algo novo que está sendo construído, mas não existe a constituição disso a ponto de que isso vai acontecer outras vezes, né? Essa personalidade minha vai se moldar ao longo do tempo. Então uma espinha já parece o fim do mundo, porque aquela espinha nunca vai sair daqui, né? O fim do relacionamento já parece o fim do mundo, porque eu nunca vou ter outro relacionamento. Essas questões são muito vinculadas a gente desistir das coisas, né? E eu vejo que culturas como as asiáticas, né, eles têm muito disso, de tipo,
acabou ali para ele, não é só, tudo bem, vou recomeçar, vou abrir outra empresa, vou começar outro cargo. Tem toda a questão da honra, né, que eles pregam. Então, não é a derrota dele, por mais que ele vença de novo, ela não se apaga. E isso para ele é vergonhoso, catastrófico, né? Mas quantos homens, né, a gente não vê que cometeu o suicídio em virtude de fatores econômicos, né? Porque assim, tu tem um padrão de vida, tu tá acostumado, né, proporcionar aquilo para sua família. Aí de repente, né, por um mau negócio ou algo que tu investiu não deu certo, tu perde tudo aquilo. E aí você assumir isso perante a sociedade, né, perante a sua família, é muito difícil. Né? Vamos dizer assim, uma pessoa psiquicamente saudável, que está com a sua estrutura psíquica regular, né, talvez não teria o mesmo impacto para aquela pessoa que já está fragilizada. Então a pessoa já vai apresentando que está tendo uma fragilidade ali, seja um estresse, né, não está conseguindo dormir à noite, coisa mais comum que a gente tem hoje, as pessoas não estão dormindo. Né? É difícil, né? Porque você está o tempo todo ali. E isso contribui para o nosso estado emocional, para a fragilidade dele, que é uma coisa básica do ser humano, é dormir, gente. A restrição do sono é um dos fatores que aumentam a probabilidade de cometer suicídio. Olha que... Porque tu fica sobrecarregado, né? Tu não descansa, tu não tem paz daí. Se tu não dorme, tu não tem paz. Mas sem dúvida esse declínio, tanto financeiro quanto essa vergonha, ela é muito superável, ela é vivível e vivenciável por pessoas saudáveis. Eu vejo que cada vez mais a questão do suicídio está sendo tratada com esse caráter de precisamos tratar isso, precisamos conversar sobre isso. Né? Porque sempre existem possibilidades, né? Precisamos falar sobre isso, porque não é o fim, nunca é o fim. Né? Não existe problema que não pode ser resolvido. Não existe mal que sempre perdure e não existe bem que nunca se acabe, né? Então, filosoficamente. Teoricamente. E é interessante como a própria lei, voltando aqui para a parte burocrática da parada, vem atualizando isso. Por exemplo, de 2006, é uma legislação antiga, é obrigatório pela SUSEP, Superintendência Nacional de Seguros e Previdências, que o suicídio seja considerado como uma causa legítima de pagamento de seguro de vida. Dá-se um período de carência de 2 anos, né, de 48 meses, como também dá um período de carência para algumas doenças graves e outras situações, porque entende-se sim que ele se enquadraria, né, não sei qual foi o caráter psicológico para chegar nesses 2 anos, mas que enquadraria-se sim numa questão patológica, a ponto de que a pessoa não conseguisse, se não se tratasse, reverter, e isso sim seria indenizável. O seguro de vida não seria uma coisa que ela faz de propósito, visando o interesse econômico. Né? Eu não entendi. No caso, assim, o seguro de vida... Se eu tenho um seguro de vida, por exemplo, e eu tenho ele há mais de 2 anos, e eu vir a praticar o suicídio, a seguradora é obrigada a indenizar minha família. Porque existem várias questões que são excludentes e a própria legislação brasileira permite. Por exemplo, ato doloso praticado por beneficiário. Então, se a Larissa é minha beneficiária e ela me mata, ela perderia o direito de seguro de vida, entendeu? Então, são coisas assim que entendem que há o interesse expresso no recebimento do prêmio em virtude daquele ato. O suicídio ele não se enquadra, ele tem um período de carência. Já se enquadrou. Já se enquadrou, né, como excludente, mas ele tem um período de carência e entende-se que se a pessoa desenvolver isso depois desse período de carência, é coberto sim. Inclusive, a mesma legislação de abril de 2019 que eu falei, que trouxe regulamentações públicas, ela obriga os planos de saúde a cobrirem tratamentos para automutilação e tentativa de suicídio. É uma legislação nova de 2019. Eu vejo isso, do caráter de vista legal, que o legislador tenta trazer essas situações, não só a discussão do suicídio, mas também a automutilação, que é um dos sinais, né? Quando a pessoa já começa a se machucar, a se cortar, né? Já é um pedido de socorro, né? Um pedido de socorro. E isso é tratado, inclusive, pelos planos de saúde. Então, é o legislador dizendo, cara, isso aqui precisa ser tratado. Não é uma coisa que as pessoas simplesmente acordam e decidem e fazem. Porque quer. E aí, quando tu traz todo esse embasamento legal, né, me leva ao pensamento que é sério, não é frescura. Porque se fosse frescura, se fosse uma
banalidade, não estaria na lei. A lei não teria sido criada com a intenção de proteger, entendeu? E se foi criada é porque os números estão aumentando, porque se viu a necessidade, né? Então, cada vez mais, essas informações vêm a agregar. Né? E hoje até você vai fazer uma pesquisa na internet, um vídeo no YouTube, ele fala lá, olha, se precisa de ajuda, ligue para acho que é o 188. Então, assim, de fato, o Brasil está dispondo, né? Porque esse 188 você não vai ligar e falar com um americano e tal, você vai falar com um brasileiro, um profissional, preparado, né? Para te atender. Então, esses recursos estão onde as pessoas mais procuram, estão nas redes sociais, estão nos streamers, estão na internet, na TV. Então, as coisas estão cada vez chegando de uma maneira mais intensa. Acredito que é assim que tem que ser. A responsabilidade do Estado zelar pela saúde e pela segurança e integridade física de todos nós. Hoje até mesmo nos hospitais a gente já tem psicóloga 24 horas, né, que estão ali também, né, para dar esse suporte. A crise, ela não tem hora, né? Então, quando a pessoa está nesse momento de fragilidade, ela não tem hora para acontecer. Isso era importante a gente falar, né? Se alguém quiser ter acesso a isso, vocês sabem, é só ir, tem que ligar antes, como funciona? Não, é só ir. Só ir? Se tu não tá bem, é só ir. Qual é a diferença de você estar tendo uma crise de hipertensão, sua pressão tá lá altíssima e você tá tendo uma crise de ansiedade, né? Ou você tá tendo pensamentos suicida. Tudo isso é saúde. Tem a questão da vergonha de falar com a família, né? A Suelen falando da quantidade de homens que têm prejuízos e tal. E também a questão do suicídio homem e mulher tem a diferença, porque os homens, eles cometem mais suicídio, mas as mulheres tentam mais. Os homens são mais assertivos. Então, muitas vezes, a questão de não conseguir também tem uma vergonha, tem uma culpa. Imagina a pessoa que tentou suicídio, está no hospital e a família toda. Então, tem muitas questões envolvidas aí, né? A probabilidade dela cometer de novo, dela tentar de novo e acertar e conseguir é maior, né? E raramente é na primeira tentativa, né? É uma sequência. Mas que interessante essas informações que estão me trazendo. E aí, assim, a gente precisa estar ligado, a gente precisa estar atento, a gente precisa conversar sobre isso, né? E quem está ali do lado também, né? O amparo, tanto vocês falando dessa questão da vergonha, me faz esclarecer ainda mais, porque a lei fala tanto em sigilo. Então, se você liga, o banco de dados é sigiloso. Se você vai ao hospital, como que é o nome do procedimento de comunicação? De suicídio, notificação compulsória. A notificação compulsória, que é a obrigatoriedade, ela é sigilosa. E quem recebe, o órgão recebedor, tem que garantir o sigilo. Então, existe um cuidado, um amparo para que se mantenha isso da maneira mais profissional e sigilosa possível. Isso, claro, tem toda a questão legal em cima, mas vendo pelo lado de vocês e essas informações que vocês trazem, é muito por isso, realmente, muitos dos motivos podem estar vinculados à questão de vergonha. Sabendo as pessoas que todos esses canais vão dar para ele o primeiro momento de real segurança, é interessante, né? Saber que eles têm essa possibilidade, não só de procurar ajuda, mas que isso vai ficar guardado numa caixa para que ele possa ter uma arca, um local seguro realmente, é muito interessante. Eu acredito que é fundamental para que esse tratamento ocorra com sucesso. E essa questão do sigilo que você trouxe, dentro do consultório, isso é muito criterioso para nós profissionais da área da psicologia, né? Então, são raros os momentos que nos permite quebrar o sigilo. E quando a pessoa coloca a vida dela em risco ou a vida de terceiros em risco, pelo nosso código nós podemos sim quebrar o sigilo, por uma questão de proteção. Uma das raríssimas situações que nos permite raríssimas situações. Então, quer dizer, tudo caminha para essa proteção, né? E a gente, às vezes, vê as pessoas banalizando isso, né? E a legislação, o código de ética, tudo com intenção de proteção, né? Porque entende-se que é algo sério, que é algo que precisa ser visto, algo que precisa ser cuidado, amparado, né? E é importante chamar a atenção para isso, que
não é motivo de vergonha, porque é a mesma coisa de alguém falar assim, eu vi uma tirinha esses dias que é bem isso. Nossa, por que você tá depressivo? Porque você tá triste? É só ficar feliz. Aí, mas por que você tem asma? Tem tanto ar por aí, né? Então por que você tá com asma? Então assim, a vida é tão bonita, por que você não olha sobre uma outra ótica, né? É uma doença, ninguém escolhe, né? Então é quando a gente... As pessoas têm muito assim, eu não tenho paciência, porque a pessoa era só levantar e arrumar um trabalho, né? Era só ir fazer alguma coisa. Mas assim, os sintomas já tiram essa vontade da pessoa. Então, quando a gente entende sobre todos os sintomas, sobre que não é uma escolha, não é opcional, a gente consegue enxergar o outro de uma forma mais humana, né? E é importante trazer isso para as pessoas, que tem muita gente pronta para ajudar e que não está para julgar, né? E tem todo um aparato, tanto médico quanto legal e psicológico, enfim. E a gente vem evoluindo, né? Em todos os quesitos em relação a isso, né? Até questão de medicamento. Hoje a gente tem vários, né? Antes era restrito. Então, assim, a gente está evoluindo nesse quesito saúde mental, né? Normalmente, quando a gente trabalha essa questão do suicídio, a gente sempre tenta trazer as pessoas que são próximas daquela pessoa, apoio, né? Essa rede de apoio, esse amparo, né? A pessoa já está ali com todo sofrimento, ela já está se cobrando, porque normalmente as pessoas têm a culpa, né? Então ela já está com aquela cobrança, e vir outro e dizer, por exemplo, olha, mas você tem uma família tão bonita, mas você traz mais culpa para ela, né? Mesmo, não é uma forma de amparo, né? Aí a pessoa vai se sentir pior, né? Realmente, eu tenho tudo isso, por que eu tô assim, né? E essas cobranças, às vezes, que as pessoas fazem, achando que tá ajudando, e na verdade não, né? O amparo seria, olha, eu tô aqui, tá? Fica tranquila, eu tô aqui. Se você não estiver bem, fica tranquila, eu tô aqui, vamos fazer o que você quiser. Eu quero ficar deitado aqui e tal, eu vou ficar com você. Não, eu quero ficar sozinho, não quero ficar com ninguém. Não, mas eu tô aqui, eu tô perto, né? Quer um chá, quer um café, quer uma comida. Quer dizer, é uma forma de cuidado, uma forma de carinho. Tu não precisa dizer alguma coisa, né? Você precisa escutar, você precisa amparar, mas a gente tá carente de empatia também, né? Então, essa sensibilidade, todo mundo numa loucura, numa vida corrida, né? Horário para cumprir, e a nossa vida está sendo atropelada, e a gente vai negligenciando o cuidado comigo, negligenciando o cuidado com o outro, e a gente esquece essa sensibilidade, né? E esses pequenos gestos são interessantes, né? Porque não é o café, ou a água, ou o chá por si só. É estar ali fazendo aquele gesto de entregar algo para alguém, para a pessoa sentir que ela é importante, né? Que ela faz parte daquele convívio, daquele grupo social, e que a ausência dela é sentida. Então, eu tô aqui. Eu não quero ficar sozinho. Não, mas eu tô aqui, eu quero ficar aqui com você. Né? Porque às vezes a gente acaba criando uma bola de neve, né? A pessoa já se isola pela doença em si, doença mental em si, ela se isola. A gente, mas eu vou lá fazer o quê? Eu não sei nem o que falar, não sei nem o que... Aí a gente mantém ela mais isolada ainda e ajuda indiretamente, a gente vai contribuindo para piorar essa situação. E a gente vê isso, assim, no grupo de jovens, assim, né? Quando a gente fala de jovens, e aí os amigos, né? Às vezes aquele jovem tá ali, tá debilitado, e os amigos, fazer o quê, né? Não, gente, opa, peraí, né? Se tá no momento bom, vamos lá, né? Vamos ficar, vamos revezar, né? Um dia eu vou, um dia você vai, mas vamos se fazer presente também. É um ser humano, é uma pessoa, acima de tudo, né? A gente tem que ter esse olhar de que é uma pessoa, merece cuidado, merece atenção, né? Somos todos aqui vivendo num mundo comum, né? Embarcados na mesma viagem. Embarcados na mesma viagem. Então, me parece até assim, né? Muito egoísmo eu querer viver minha vida e não me preocupar com o outro e banalizar o outro, entendeu? Sendo que a gente tá tudo no mesmo barco. Hoje sou eu, amanhã pode ser você, enfim, né?
E a gente é criado para ser feliz, né? A gente não, você tem que estar sorrindo. As redes sociais te querem feliz. Então, se você não tá feliz, você tá fora. E é importante a gente saber, as pessoas que estão vendo a gente, saber que elas, né, não precisam estar felizes o tempo todo e tá tudo bem. Mas assim, se essa ausência de felicidade também perdurar por muito tempo, que tem o que fazer, né? Que tem profissionais para isso. Eu tô pensando aqui porque, apesar da minha terapia não estar em dia, né, minha base da psicologia foi o filme Divertidamente. Ai, adoro! É muito bonitinho, né? E eu acho, pelo menos pra mim, a mensagem final que o filme passa é que a tristeza ela é importante. Muito. A joy, que é a felicidade, a alegria, ela tá ali o tempo todo assim, sai tristeza, sai. Você tá atrapalhando meu trabalho. E causou todo a problemática do filme, Quando né? você falava exatamente isso, é como se fosse a sociedade, falando assim, não, ó, você tem a felicidade e tem os outros sentimentos. Apague todos, afogue todos e mantém só a felicidade. E a crise de ansiedade que a gente tem nas redes sociais é isso. As pessoas postam o quê? Só felicidade. É felicidade que vende, Só né? felicidade. Ninguém que tá triste ali vai E gatinhos, né? Gatinhos também. vai conseguir seguidores, né? Tristeza não consegue seguidores, né? Mas assim, essa questão que você trouxe da tristeza, eu achei bem interessante. Porque as pessoas não se permitem mais ficar tristes, né? Então assim, é muito comum também. Não, eu vou me ocupar o máximo que eu posso. Daí eu vou pra academia, aí eu trabalho, aí eu saio do trabalho, vou fazer alguma coisa, eu chego em casa exausta, deito, durmo, nem sempre é um sono de qualidade, porque você não deu tempo pro seu corpo, sabe? E eu Por não tenho quê? tempo de pensar em mim, né? E é esse o propósito. Aham. Se eu não, Sim, se eu não penso em mim, eu não tenho problema. pra esse Exatamente. autoconhecimento, né? E aí as pessoas não querem sentir, não quero sentir. A ideia da tristeza A é isso, fuga. é a sua autorreflexão. Por que isso me faz mal e como isso pode acrescentar a mim? A diferença, eu acho, maior da depressão e da tristeza é que a depressão você não consegue sair desse estado. Né? Você fica sempre em cíclico, né? E então a importância da tristeza é isso mesmo, a gente parar, não necessariamente tristeza de chorar, né, de Mas cair se em prantos, permitir, mas se permitir um momento de aceitação, porque claro que a gente tem que comemorar nossas vitórias, mas a gente tem que levar em consideração também as coisas que nos deixam mal, porque às vezes a gente fica mal por coisas que não afetam outras pessoas, né, e isso diz sobre a nossa personalidade, sobre o nosso caráter, e para a gente criar um pilar, uma base forte de quem a gente realmente é, a gente precisa entender quais são que nos afastam. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que diz que para você se relacionar com alguém, você não tem que procurar conhecer as qualidades dela, e sim quais são os defeitos que você aguenta tolerar. Porque conviver é isso, né? Ai, meu Deus. a Larissa refletindo. Eu não tenho defeito, uma coisa que lute procurando. Sou perfeita. Acho justo, gostei. Eu também. Eu tô nessa aí também. Eu não tenho defeito. Mas de Ela ser ficou ciência. pensando, será que eu consigo superar isso? Eu consigo conviver com isso? Meu Deus, onde eu tô entrando? Mas isso é ciência. Por exemplo, os astronautas americanos, para eles serem escolhidos para ir para uma cápsula, eles vão colocar as características mais importantes, não como um critério de ser muito legal, e sim de boa convivência. Então, pessoas que não roncam, sabe? Pessoas que não falam alto. Enfim, tem vários critérios lá, não atravessam a outra, aceitam melhor a bagunça, por exemplo, não são tão bagunceiros, mas também aceitam melhor São tolerantes, as né? tolerantes às manias, né, dos outros, são critérios importantes para se tornar um astronauta. Aí ele coloca lá, meu defeito é me cobrar demais. Ser muito perfeccionista. Perfeccionista, é verdade. Porque o relacionamento, claro que cada vez a gente está convivendo menos com as pessoas, né, em virtude da rotina, como a gente já falou. Mas o relacionamento é isso, ele é constância. Quanto mais tempo você está junto com a pessoa, mais força tende a ter aquele relacionamento. É igual a academia, né? Não adianta você ir lá e malhar horrores durante uma semana e parar. Não é a intensidade que faz você criar fibra, é a constância e o tempo. E o relacionamento, eu acredito que é a mesma coisa, a constância e o tempo. E tanto que é mais fácil você tolerar uma decepção com uma pessoa que está 10 anos com você do que uma decepção quando você está no começo do relacionamento, porque não criou aquela fibra ainda. Né? Então a habilidade de conviver eu acho muito importante. E a tristeza, voltando, né?
É importante para isso, pra gente se conhecer os nossos próprios defeitos, pra gente se aceitar também. Mas E pra gente evoluir. Porque a gente vai Né? conviver com a gente a vida toda, né? E outra, como Aceita. é que a gente vai evoluir, né? Se a gente não passar por esses processos, né? Como é que eu vou chegar a uma evolução? Uhum. Me parece que não E é aí? muito possível, né? Eu tenho que experimentar as coisas ruins, eu tenho que saber o que é deixa ruim ter, para reconhecer o que é bom, Uhum. né? E às vezes a pessoa não sabe o que é ruim pra ela, e isso pode se desenvolver nesse problema de ela ficar mal, não saber por quê, vai procurar apoio de alguém, a pessoa fala, para com isso, é frescura, arruma um emprego, como você falou. E aí ela não tem mais os amigos pra se apoiar e vira essa bola de neve. Sim. Então são várias cadeias que vão se fechando pra gente ter um cenário trágico, né? Não é uma coisa que acontece do dia Não é. pra noite. Não é um fator, né? É o que a gente fala, é o acúmulo. Né? Você vem acumulando É aquilo. gota d'água. né? E aí a gente pede, assim, para as pessoas prestarem atenção. O corpo fala, né? Eu costumo dizer, o corpo fala, gente, seu corpo vai dar sinal, né? É a dor no peito, é a falta de ar, né? É a má digestão, né? O seu corpo vai falar contigo. Tem alguma coisa que não tá legal. É a enxaqueca. É ranger dente à noite. Então o corpo fala. E a gente precisa estar atento ao nosso corpo. Esse autoconhecimento, eu me conhecer, eu vou saber quando tem algo que não está em equilíbrio. Né? Eu sempre dou o exemplo de uma bola de vôlei que a gente afunda numa piscina, né? E quanto mais a gente afunda, quanto menos a gente fala sobre isso e mais tenta esconder, quando você solta, ela explode, né? E vem mais alto. Então, como que ela vem? Aí é onde vem nas questões físicas, mentais, enfim, mas vem. Então, a gente precisa se cuidar e parar de afundar nossa bola, né? Eu acho que esse autocuidado é fundamental. E terapia, né? Terapia em dia. Terapia em dia, né? Não é só para quem está apresentando sintomas, né? Mas, poxa, eu tô sobrecarregado, eu preciso desabafar, eu preciso falar. A gente tem reclamar do meu namorado. a gente tem essa necessidade do falar, né? De colocar Colocar pra pra fora, fora, né? né? Parece que Depois. dá aquela aliviada. E é o autocuidado, é o seu momento, tu tá ali pra isso, né? Nós estamos aqui pra isso, Porque é uma né? escuta qualificada, né? É diferente você despejar suas coisas no teu amigo, teu namorado, enfim, e numa escuta qualificada que vai conseguir traduzir aquilo ali, desatar aqueles nós, né? É porque quando você fala com alguém, esse alguém vai dar a opinião dele sobre as suas questões, Com a né? fonte vozes da minha cabeça. É o que eu acho que você devia fazer. Olha, você faz isso porque aconteceu com o meu vizinho, deu certo. Então, assim, na terapia não. Na terapia é você. A gente tá ali pra conduzir e tal, mas nunca pra falar o que você tem que fazer, né? E assim, não tem julgamento, né? E isso também leva ao autoconhecimento. A gente não vai entender, por exemplo, o Lucas, só o Lucas. Não, o objetivo é compreender o todo, né? Da onde veio a sua família, como que foi criado, né? Tudo isso vai formando a nossa estrutura psíquica. Tudo isso tem influências, né? Então é importante. Essa questão. E um Você dos vai interesses do... Eu não ia ser um bom astronauta, né? Fico interrompendo os outros. E um dos elos... Meu das marido correntes- também não, porque ele ronca. E você também não, porque você interrompeu ele. Ainda bem que a gente não vai fazer uma cápsula para todo mundo conviver. Né? Esses elos a gente colocou a vergonha, né? Então a vergonha é um ponto bem ligado a vários fatores aí. Então, saber que você pode conversar com o psicólogo e isso vai ficar entre vocês é muito legal, porque por mais que você tenha um amigo, você se confidencialize com ele, existe aquela vergonha, porque o cara convive com você, um colega de trabalho, às vezes, né? Pô, a gente, querendo ou não, compete direto ou indiretamente ali. Eu vou desabafar Vai com esse falar das minhas cara. fraquezas, né? E cada vez mais a nossa geração ela é muito competitiva, muito eu quero ser o melhor, eu quero ter uma alta performance, né? Eu quero biohacking no meu cérebro para entregar o melhor desempenho. Aí como que eu vou chegar para a pessoa e falar assim, olha, eu tô
Problema aí, né? cara. Eu tô cansada. Eu tô querendo entregar minha meta esse mês, por quê? Porque não, porque eu tenho alguma coisa dentro de mim que eu preciso descobrir o que é. Você me ajuda? Não, cara, que isso, bora bater aqui, ó. Para de frescura, É. né? Então, essa escuta qualificada, eu gostei muito dessa expressão. É importante mesmo nesse Cuida de critério médico também, né? da ligação, porque nós, como advogados, a gente acaba sendo psicólogo de vez em quando, mas não qualificados, né? Porque a gente tem uma das características, né? A gente fala que a gente não julga, a gente só defende. Então, de fato, por a gente não julgar, é o primeiro passo ali, a gente tá querendo defender a pessoa, então a gente primeiro tenta deixar nossas opiniões de lado e entender o ponto de vista dela. A falta de terapia é tão patente na nossa sociedade que a gente sente um alívio conversando com nós, que não somos especializados. Por a gente ser o primeiro lampejo, a primeira fonte de esperança dela conversar com alguém que de fato vai ouvir e se interessar pelo que ela está falando. Né? Olha aí, um nicho de mercado. A gente levar o nosso cartão e já deixar lá na mesa do Lucas. Eu acho que você já Diz fez tudo, isso aí, Deu uma né? graça da terapia, agora você Já tá continuando foi. Assim, discretamente, você vai passando no Ele faz a cartão. triagem. Esse não. Boa, gostei. Mas assim, legal você trazer isso, essa questão da escuta, porque eu já tive várias situações assim, onde a pessoa chegava em mim e falava, ai, nossa, olha, eu tô assim, assim, assim. E a pessoa fazia terapia, né? E você tem que falar isso pra sua psicóloga, né? Já teve situações eu falar, olha, isso é importante, então tu tem que falar isso pra sua psicóloga. Não, imagina o que ela vai pensar de mim. E aí não vai pensar nada. Você pode falar que ela não vai pensar nada, mas isso vai ajudar ela a te estruturar, isso vai ajudar ela a te orientar, porque daí ela vai saber do todo, tu tá levando a metade. Né? Você não tá ali se abrindo. E isso na terapia é muito importante. Eu tenho que ser transparente. Né? Você pode falar o que você quiser. Não existe julgamento. Tá? Até porque, diante do paciente, diante da escuta, eu acho que a gente está tão focado, tão preocupado no direcionamento, no manejo que a gente vai fazer com ele, né? Como a gente pode ajudar aquela pessoa, que a gente não tem tempo para colocar julgamentos. Não cabe, né? Dentro da nossa técnica, não cabe isso, não encaixa, né? E quem sou eu na vida da pessoa? Quem é nós na fila do pão para dizer o que tem, o que não tem que fazer, né? A gente não viveu aquela história. Né? E isso é muito importante. A pessoa quando esconde alguma coisa do terapeuta, ela tá escondendo dela mesma. Gente, olha, é um dinheiro jogado fora, né? Ir pra terapia e não contar toda a verdade, né? Levar só metade do problema, né? Terapia, né? É dinheiro jogado fora. Com Freud, eu vou debater, mas já vou jogar isso. Então, assim, é dinheiro jogado fora, vamos fazer bons investimentos. Lucas, Larissa, vocês têm mais alguma coisa assim para acrescentar? Eu adorei, gente. Eu acho que boas conversas têm que acontecer sempre. A gente tem que discutir mesmo, porque é assim que se dá a evolução, né? Nossa. E eu tô muito feliz de estar aqui, esse tema. Estreando o podcast das meninas. Isso É mesmo. responsável! Esse tema de vocês é interessantíssimo, vocês precisam fazer isso mais vezes. A terapia das pessoas tem que ficar em dia. Né? E eu acho que, além de vir aqui conversar com vocês, esses assuntos têm que ser discutidos. Esse eu acho que é o maior ponto que a gente tem que trazer aqui. As pessoas têm que não parar de conversar de assuntos triviais, né? Porque a gente sempre vai ter ali o nosso entretenimento, né? Pra gente se debater. Mas trazer assuntos mais profundos para dentro de casa, para um relacionamento. E se você não tem isso, porque a gente geralmente fica falando, conversa com quem é próximo, mas tem gente que não tem. Né? Da mesma forma que tem gente que não tem o que comer, é uma realidade. Tem gente que não tem apoio familiar, apoio de amigos e tal. É bom a gente saber que existem profissionais que podem estar levando auxílio para as pessoas. O importante, de qualquer forma, sabendo que qualquer um vai poder ter acesso, se não próximo a alguém ou algum apoio profissional, é ter essas conversas. A gente realmente sabe trazer a psicologia para o nosso dia a dia, para a nossa
a natureza, para se tornar habitual, manter a terapia em dia mesmo. E a gente queria assim que fosse falado sobre assuntos que tá no consultório de uma forma leve, para que as pessoas pudessem de fato discutir isso em qualquer lugar, né? Se identificar também, né? Escutar ali e pensar, putz, pois é, eu tô passando por isso, conheço alguém que tá passando por isso. E talvez melhorar a forma como ela pode ajudar essa pessoa, né? Ou ela mesma, se for o caso. E a gente trazer uma versão mais autêntica de nós, parar de se frear tanto com vergonha, né? Sabendo que a gente tem alguém que a gente possa conversar de verdade, talvez essas barreiras se rompam, né? Então estou bem feliz mesmo de estar aqui, espero ter conseguido acrescentar. Contribuiu muito. E que esse nosso primeiro voo aí traga para vocês muitos outros cosmonautas interessados nas mentes, que é um universo infinito, a mente humana, e que as pessoas consigam se divertir muito nessa jornada com vocês. Estou muito feliz de estar aqui mesmo. Muito obrigada. Obrigada, Lucas. A gente agradece a presença de vocês, tá? Larissa, obrigada, tá? Obrigadão. Bem feliz também eu? de participar aqui do primeiro podcast. Você o quê? Agradeço. Ah, tá. Vou agradecer também a presença da Kelly, que tá aqui participando Foi um com a prazer. gente. E fica ligado, a terapia tem que estar em dia.